Para você acessar esse vídeo, você tinha que estar na frequência correta. Você tinha que estar se sentindo da forma que você está se sentindo agora. Para que o universo pudesse se comunicar, que o universo pudesse te passar a mensagem que ele gostaria de te passar. A gente vai se conectar numa energia maior, você já está conectado, conectada numa energia maior, senão você não ia estar aqui, né? E acredite ou não, magia é real, manifestação é real, a vida fora do material é real, né? A vida etérea, a vida extracorpórea é real e tem muita coisa que a gente ainda não entende aqui na Terra, mas que um dia a gente vai entender. Acredite, você não tá aqui por um acaso. Ai, mas é algoritmo, é não sei o que, não sei o que lá. Meu amor, algoritmo é energia, assim como eu, assim como você, assim como essa tela, esse vídeo, esse som, esse tudo. Tudo é energia. Então, assim, eu não acredito em acasos. Eu acredito que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. E se você tá aqui, não é por um acaso. É porque existe uma mensagem pra você hoje. Agora, se você não me conhece, muito prazer. O meu nome é Lo-Fi Tarot, faço leituras de tarôs e oráculos no YouTube aqui já faz um tempo. E os meus vídeos são literalmente feitos com magia. Eu coloco muita intenção, muita energia, muito poder de manifestação para que ele realmente encontre as pessoas certas no momento certo. Então, se você tá aqui, meus parabéns, você precisava estar aqui nesse momento. Então, vamos abraçar essa energia. Se você for adentrar esse espaço que é sagrado para mim e para muitas outras pessoas, por favor, entra com o coração, com a mente aberta. Entenda que é uma leitura coletiva para muitas pessoas. Pode ser que um detalhe ou outro não ressoe com você. Tá tudo bem, tá tudo certo. É para muitas pessoas mesmo. Então tá tudo bem. O importante é que você sinta que está ressoando com você, pelo menos a maior parte. Eu acho que quando a gente sabe que é pra gente, a gente sabe. É uma coisa assim, indescritível, né? E aqui a gente já tá cansado de experienciar, de vivenciar isso. E se você quiser, você pode ver os milhares e milhões de comentários que tem por aí nesse canal, né? Em vários e vários vídeos. Enfim, né? Sem mais delongas, então vamos para nossa tela de seleção. Eu vou estar colocando 3 cristais, mas antes disso, eu queria falar uma coisinha para vocês. Para se conectar com as energias dos meus vídeos, que são trocas energéticas, literalmente, né? E te colocam numa frequência mais elevada, é preciso que você também coloque energia no mundo. Tudo é troca, tudo tem equivalência. Então, se você der um like, se você se inscrever nesse canal, você já tá me ajudando e eu mando 3 vezes mais bênção pra sua vida e assim você se conecta também nesse canal, né? Então, se inscrever nesse canal faz com que você se conecte a essa egrégora, a essa energia coletiva de manifestação, de prosperidade e amor, tá bom? Então, se você puder, se inscreva, dê um like, um hype, isso me ajuda muito, beleza? E pra, de fato, já começar esse vídeo, né, da melhor forma possível, coloca aí: eu estou na frequência correta do amor e da luz. É uma frase grande, mas é uma frase poderosa, é uma manifestação que você já vai estar colocando na Terra. Se você puder falar isso em voz alta, fale, porque isso também apropria, né? Dá poder pra gente se apropriar dessa energia e se conectar um pouco melhor com a energia desse vídeo, tá bom? Então vamos lá pra tela de seleção. Vou colocar 3 cristais a partir de agora aparecendo na tela e a gente se vê do outro lado, ok? Bom, então vamos lá. Tela de seleção, galera. Fecha seus olhos, deixa sua mente limpa, calma e tranquila. Se você puder acessar um local mais tranquilo, esse é o momento. Deixa sua energia te guiar, seu coração, sua intuição, não duvide. Qual cristal te chama mais atenção? Qual cor? Qual formato? Qual número? Tudo é energia, tudo é movimento. Deixe que a energia te chame, te magnetize para a estrada correta, tá bom? A gente se vê já. Eu vou deixar mais um tempinho aqui. Se você quiser mais um tempo para escolher, se precisar, feche os olhos. Se precisar, passe a mão em cima da tela. Enfim, confie no universo. Olá, meus lindos do grupo número 1, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, hoje eu pensei em começar com esse oráculo aqui, que eu recebi quase agora. É um oráculozinho muito bonito de uma autora que eu já usei várias e várias vezes. Esse daqui é um oráculo da terra, das pedras sagradas, Sacred Stones, algo assim, mas é da
Rebecca Campbell, muito legal. Enfim, vamos lá, se conecta na energia, solta as tensões do seu corpo, relaxa e deixa o universo te guiar. Então a sua cartinha, grupo número 1, né, começamos aqui com The Healing Stones, que aliás é esse o nome do oráculo, eu tava esquecendo, mas é esse o nome do oráculo. The Healing Stones. E The Healing Stones fala sobre gentileza, nutrição e praticamente aquele momento que a gente se conecta com a Terra de uma forma mais pura, de uma forma mais livre, né? Sem julgamento, sem restrições. É como se nós fizéssemos parte da Terra, assim como a Terra faz parte da gente. É um momento de conexão sagrada, né? Então, por exemplo, aqui na Terra, a gente tem uma coisa muito negativa. As pessoas associam dinheiro, as pessoas associam coisas que são materiais à negatividade. Por exemplo, uma pessoa que tem muito dinheiro, então ela fez pacto com o diabo, então ela fez isso, então ela fez aquilo, dinheiro não presta, dinheiro leva pra onde não presta, dinheiro revela o pior das pessoas. E na verdade não. Por exemplo, isso é uma leitura muito incorreta do que é a matéria. A matéria não deveria ter essa importância sobre a alma, né? Então, basicamente, as pessoas mais incríveis, assim, que eu já conheci, são pessoas que entendem que, por exemplo, o dinheiro não é tudo, a matéria não é tudo. Que a gente não deve se apegar muito a nada aqui. Mas que, ao mesmo tempo, a gente tá vivendo nessa realidade. Então, a gente tem que acordar e enxergar isso como algo positivo. Nosso corpo não é negativo. Nossos amores não são negativos. Tudo que cura não é negativo. Isso a gente tem que entender. Por exemplo, sem dinheiro a gente não faz nada. Então, o dinheiro, você não pode enxergar ele como uma coisa negativa, né? Eu sei que eu entrei muito nesse campo, mas é só porque é algo mais material, né? Algo mais tangível. Mas, na verdade, aqui isso se aplica a todas as outras coisas. Por exemplo, eu não posso ter uma casa boa, eu não posso ter um carro bom, eu não posso ter tais coisas, porque tais coisas estão relacionadas a, sei lá, pessoas que já vieram de família muito rica, ou pessoas que, sabe, você afasta a matéria da sua vida, né? E esse pensamento, por exemplo, de tudo que vem fácil, vai fácil, ou tudo que é demais, é errado, tudo que... Esse é um pensamento muito negativo, sabe? Porque a gente tem que se conectar na energia da prosperidade, na energia da abundância. E como é que a gente vai fazer isso quando a gente enxerga, sei lá, que o dinheiro faz com que as pessoas sejam más? Que todas as pessoas que são más são ricas, sabe? Que tudo que é relacionado a dinheiro é negativo. Então, essa carta, ela chama a gente, né, pra enxergar a matéria de uma outra forma, né? The Healing Stones fala justamente sobre gentileza, sobre compaixão. Um dinheiro, por exemplo, pode fazer com que você doe ele, que você, quando você tem muita grana, você pode doar essa grana, você pode ajudar outras pessoas, você pode auxiliar as pessoas que estão à sua volta, entende? Então a gente precisa quebrar um pouco esse sistema, né? E eu sei que muito disso vem da gente sentir uma culpa, né? A entender que nós nascemos do pecado, nós somos pecadores e não sei o que lá. Mas isso é uma coisa meio, sabe? Não faz sentido, só não faz sentido, sabe? Nós não somos só pecadores, nós não somos seres cruéis, nós não somos só negativos, nós não somos só, sabe? Vamos enxergar a matéria como algo necessário, porque se não fosse, ela não existiria, entende? Se não tem propósito, se não tem porquê, se é só negue o tempo todo o que você está vivendo ou o que você presencia, qual é o sentido de existir, sabe? Então a gente precisa se atentar um pouco a esses fatos, né? E abraçar essa conexão com a Terra, com a natureza. Essa carta chama a gente para abraçar a natureza, para abraçar a Terra do jeito que ela é, entender que ela não é perfeita, né? Existem coisas que nos incomodam. Mas mesmo essas coisas que nos incomodam, existe um porquê, existe um grande propósito que não nos cabe entender, e se a gente ficar pensando e, né, revirando a mente, isso só leva a gente para um lado meio louco assim da vida, sabe, meio negativo. Então vamos abraçar que o descontrole, né, a Terra não é totalmente controlável, vamos dar o nosso melhor, vamos fazer o nosso melhor, vamos tentar transformar a Terra em um local de cura, um local de paz, partindo inicialmente do nosso centro, do nosso coração, e depois externalizando isso para as pessoas que a gente ama, para as pessoas mais próximas, e cada vez mais expandindo isso, né? Usando nossa voz, nosso corpo, nossa matéria para cura,
Porque isso é possível. Não é só o lado negativo que existe, a gente tá acostumado a assistir em jornais, em locais que bombardeiam a gente constantemente, com futilidades, com mentiras, com morte, com isso, com aquilo, com todas as coisas ruins da vida, sabe? Jornais, eu fico assim, né? Eu tenho um ranço gigantesco por jornais televisivos, a maioria, porque eles não falam coisas boas, eles não propagam coisas boas. Porque eles sabem que o que mexe no emocional, o que dá medo, o que causa uma ansiedade, o que faz com que a pessoa fique ali conectada constantemente é o medo, é a angústia, sabe? E muitas vezes a gente cai nessa energia e nem repara, sabe? É coisa do dia a dia, sabe? Tá assistindo televisão, vai lá ver, ai, fulano fez tal coisa, ai, ciclano fez tal coisa, não sei o que, não sei o que lá. Quantas coisas incríveis aconteceram hoje? Uma mãe que abraçou um filho, uma senhora que precisou de ajuda e foi ajudada, pessoas que cuidam de cachorros, gatinhos. Tantas coisas incríveis acontecem, mas a gente fica com foco nas negativas. Muito por culpa dessas pessoas, dessas energias, mas tudo bem, né? Cada um tem seu caminho, às vezes a pessoa, né, tá dando o melhor que ela tem naquele momento. Enfim, mas precisamos, a carta de vocês é: precisamos enxergar a matéria não como algo negativo, não como algo repulsivo, não como algo a se ter medo, nojo ou qualquer outra coisa. A matéria é tão necessária quanto o espírito, né? É aqui que a gente tá aprendendo, é aqui que a gente tá evoluindo. Bom, dado essa mega introdução, né, que uau, vamos lá então pro tarô. E olha que legal, porque o tarô que eu escolhi hoje pra gente trabalhar é o da King Crumbs. E esse tarô aqui, ele fala muito sobre a Terra, né? Então, meio que tá combinando aqui o que a gente tá falando. Fala sobre a natureza, né? Que é selvagem, mas que também é próspera, abundante, enfim. Vamos ver aqui com as cartinhas de tarô qual é a mensagem pra vocês. Que, olha, eu vou falar, gente. Vocês estão num período, assim, curando várias crenças negativas e isso é muito lindo, assim. Eu vejo uma transformação, né? Um abraço a quem você é, a sua essência, a sua força interna, interior. Uma mensagem para o grupinho número 1. A torre. Certo. Então é isso, grupinho número 1. Você tem quebrado muitas coisas dentro de si, sabe? É como se muitas coisas que construíram dentro de você, né? Seja a sociedade, sejam as pessoas próximas, seja, né, o que você consumiu, foi que tudo era errado, tudo tá fora do lugar, tudo é desorganizado. Eu não sei, tem uma energia muito repreensiva, assim, sabe? De repreender, de minimizar, de tentar te fazer ficar amuado, pouca, sabe? De tentar te manter, te aprisionar naquela essência, naquela essência não, naquela frequência, né? Naquela frequência que não te pertence. E você sabe que não te pertence porque você sempre sentiu que tinha alguma coisa errada. Alguma crença, alguma coisa estava errada ali. Não era verdade pura. Não era toda a verdade, pelo menos. E você tem rompido tempo com tempo mesmo essas questões, assim, e tem sido assim, dá medo, mas ao mesmo tempo é incrível e ao mesmo tempo te apodera, faz com que você não se sinta mais acuada, com medo, sabe, de não desenvolver, de não, da vida ser só isso, ser só coisas negativas, coisas pra baixo. E você tá vendo a vida de uma forma muito diferente do que você via há uns 2 anos atrás, assim. É meio absurdo. É uma mudança que você não esperava que fosse acontecer. A gente tem aqui o 10 de paus, né? E isso te travou durante muito tempo, isso te colocou numa prisão durante muito tempo. Isso fez com que você tivesse medo de ser quem você é, de desenvolver as suas habilidades, as suas capacidades. Isso pode vir de uma série de pensamentos limitantes. Que você não pode, que você não consegue, que você é fraco, que você é diferente, muito diferente das outras pessoas.
E por mais que você seja diferente, existem qualidades particulares de cada um. Eu sei ler tarô bem, tem outra pessoa que sabe cantar bem. Eu sou um péssimo cantor, mas eu adoraria ser um cantor, por exemplo. Tem outras pessoas que pintam assim de uma forma linda, fazem retratos. Tem gente que lidera de uma forma incrível, que faz contas que eu nem consigo conceber. Então, assim, cada pessoa tem uma singularidade. E eu acho que você foi pressionado ou pressionada por um caminho onde você não observava suas qualidades, né? Você observava o terror do mundo, sabe? As coisas que eram densas, pesadas. Pra uma galera que tem uma sensação muito forte de quebra de matéria, sabe? De tipo assim, a matéria é negativa, dinheiro não presta, tudo que vem fácil vai fácil. Mentira! Tudo que vem fácil não vai fácil, não. Quando a gente tá conectado na essência, quando a gente tá fazendo bem pra gente, pros seres humanos que estão à nossa volta, vem fácil. E não vai fácil. Prospera, é abundante, é uma frequência diferente, gente. É surreal. E eu tenho experienciado isso. Eu conheci muitas pessoas que experienciam isso. E eu tinha essas mesmas concepções, né? Antes de me aprofundar nos meios esotéricos, nos campos esotéricos. Isso é muito negativo, né? A gente associa tudo que faz parte do todo a coisas negativas. E aí fica difícil, porque a gente vive na matéria, né? O pai de paus, tá? E essa carta aqui, o pai de paus... Pai de paus é ótimo, né? Aqui a gente não tem rei, rainha, pajem e cavaleiro. Aqui a gente tem pai, mãe, filho e filha. E eu acho lindo isso também na King Crumbs. E o pai, né, que é o representante aí pelo rei, ele traz esse aspecto de domínio do espiritual, né? Então, assim, cara, tem gente aqui que provou... Olha, gente, tá, uma coisa. Existem várias religiões no mundo, não existe uma correta, existe a que ressoa com você, que ressoa com a sua alma, que te traz clareza, que te traz paz. É muito importante que você veja e tenha discernimento se isso que você faz, nesse local que você está, se você tem paz, tá bom? Muitas pessoas aqui tiveram uma quebra de expectativa, então eu sinto muitas mudanças, né, em aspectos religiosos, em preconcepções, em coisas, e vocês aqui, né, experimentaram algo diferente, uma sabedoria diferente. O pai de paus basicamente fala sobre essa energia do domínio do espírito, né? Ou então do entendimento do espírito. Como a gente começou falando de matéria, falando de pedras que curam e tudo mais, eu sinto que o seu espírito tem crescido grandiosamente. É como se você começasse a respeitar mais tudo o que é diferente, você começasse a entender que existem caminhos diferentes para um mesmo final, né, para um afunilamento ali no final. Você abraçasse essas energias, e eu sinto que essa questão de você estar abraçando a sua espiritualidade, estar se questionando internamente, quebrando concepções, porque a torre fala disso. A torre, ela não cai porque ela cai simplesmente. É só a vontade divina que ela caia, que ela tenha que ser reconstruída. Não, ela foi construída em um solo que é um solo infértil, sabe? É um solo instável. Então a torre, ela só cai quando isso acontece, né? Existe a vontade divina, sim, mas é porque está no caminho errado. E eu sinto que durante muito tempo você esteve no caminho errado. Mas agora você tá no caminho certo. Porque você tem se questionado, espiritualmente falando, né? Se isso tá te fazendo bem ou não. Né? Então, assim, eu sinto uma mudança em vários aspectos. Eu sinto você cortando pessoas que não fazem sentido para sua vibração, cortando experiências, né? Que não fazem sentido para essa sua vivência atual, para essa sua encarnação, seja vícios, coisas que te aprisionam, sabe? Eu sinto você readequando o seu caminho e partindo desse lado espiritual. Por isso que eu falei, eu não sei qual é a sua religião, mas qualquer que seja, se estiver te fazendo bem, se estiver te fazendo ter essas transformações, esses insights, tá ótimo, sabe? Porque você tem despertado cada vez mais para sua energia, cada vez mais para o seu poder pessoal, cada vez mais para a questão de que você não precisa negar a si mesmo, você não precisa negar quem você é, você pode abraçar, você pode ter amor, você pode compartilhar o amor com outras pessoas.
Isso é muito importante, sabe? Você ser bom, boa pra si mesmo e depois pras outras pessoas. Isso é o que importa, sabe? Independente de religião, independente de qualquer coisa, de qualquer crença. O que mais importa é você ser uma boa pessoa. É você fazer o bem, é você, sabe, entrar numa frequência de amor, de abundância, de prosperidade, porque isso transforma de um jeito incrível. E tá me vindo uma frase que eu não lembro de qual filme que é, mas é uma frase bem marcante, que é tipo assim, você acha que é difícil, né, desviver alguém, né, ou desviver alguma coisa. Mas na verdade, o que é difícil mesmo é você curar, né, é você ter paciência, é você ter calma, é você ter amor. Esse é o verdadeiro desafio. Mas é exatamente isso que traz a verdadeira recompensa. Porque nessa terra a gente não tem uma paz absoluta. É impossível que isso aconteça. Mas a gente tem momentos mais leves, mais amorosos, mais compartilháveis, mais tranquilos. Aqueles momentos que trazem aquele quentinho no coração. Isso existe tanto quanto existem as coisas negativas. Grupinho número 1. Não deixa que as pessoas à sua volta ou que a sociedade te faça enxergar um mundo negativo. Ele não é. Tá? Ele pode ser um mundo bom, ele pode ser um mundo adorável, e vamos fazer isso, né, partindo de nós mesmos, né, fazendo o melhor que a gente pode, cada dia, todos os dias. Você tem feito um trabalho incrível, incrível. Assim, você tem quebrado concepções, você tem aberto seu coração, você tem se conectado a frequências que você nem estava ciente da existência, e agora você tá. Então abraça isso, sabe? Permita que isso aconteça. O quê? Ok, tá. Eu vou pegar uma cartinha aqui, também do Starseed Oracle, tá? Pra gente ter uma mensagem de encerramento. Eu não ia pegar, não ia usar esse deck, não tava com planos de usar ele, mas ele veio. Earth Pulsing, né? E assim, eu acho que fecha lindamente, lindamente. Eu acho que numa das tiragens mais recentes que eu fiz, essa carta saiu e ela fala muito sobre se conectar com a Mãe Terra, né? Se conectar com a natureza, sabe? Diminuir a intensidade das coisas. Então tem uma pessoa aqui deitada, né? Sobre a natureza, se conectando com o todo. E você já parou pra pensar em quanta beleza tem à sua volta? Em quanta beleza tem na Terra, no céu, no mar, no amanhecer, no anoitecer, nas estrelas, nos animais. Existe coisa negativa também, gente, é óbvio. Mas tudo que a gente olha de volta pra gente, né? Então se a gente ficar vendo os lados negativos, traz consequências negativas pra nossa vida. Mas se você se repousa na Terra, se você aceita ela do jeito que ela é, entende que o que a gente tem que fazer ao nosso melhor é desenvolver nosso corpo, desenvolver nossa alma, cuidar da nossa casca, cuidar do nosso espírito. Aí as coisas começam a fluir, sabe? Assim como a natureza flui de uma forma misteriosa. Assim como tudo tem um motivo, tudo tem um propósito e funciona em harmonia, você também começa a funcionar em harmonia. Seus desejos começam a se tornar realidades, você começa a acessar uma sincronia que antes você não acessava. E é mágico, é mágico. Então assim, parabéns por isso. Parabéns por você estar fazendo esse processo. Se abra mesmo, sabe? Se permita mesmo viver experiências novas, se questionar. É bom, sabe? Se questionar sobre as coisas, sobre a vida, sobre tudo. Então, é isso. Eu acho que a mensagem pra vocês, grupinho número 1, é essa. Vocês têm feito um bom trabalho. Não voltem atrás, sabe? Desenvolva cada vez mais o seu pensamento próprio, suas vontades, seus desejos, sua essência. E faça isso vendo a Terra como um lugar legal. Me veio na mente também um vídeo que eu vi recentemente do Thiago Santinelli, né? Que é uma das pessoas que eu acompanho aí na internet, que ele tava falando. Ele foi ter uma discussão ali com vários religiosos e tal. E ele falava assim, galera, mas assim, vocês falam sobre a vida após, né, após a morte e tudo mais, mas e agora? Tipo, a gente não pode ser pessoas legais agora, a gente não pode cuidar das pessoas agora? E isso ficou na minha cabeça e veio agora, nesse exato momento que a gente tá falando sobre isso, essa visão, né? Por que a gente não pode ser bom? Por que a vida não pode ser boa?
sendo que existe isso, sendo que várias pessoas experienciam isso. Então, acredite nisso, se conecte nisso, porque vocês estão no caminho correto e eu sinto vocês crescendo cada vez mais e desenvolvendo esse lado que, para alguns aqui, vai chegar até numa mediunidade muito forte, tá bom? Para outros, é uma conexão com todo, é uma conexão com a Terra que te traz paz de espírito, te traz conforto e te faz acessar uma vida mais tranquila, mais em paz e mais harmônica, tá bom? Então é isso, grupinho número 1. Muito obrigado pela presença de vocês no vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários. Eu estou conectado ou conectada com a natureza, né? Porque isso vai fazer com que você também coloque isso na sua mente, que você entenda que você faz parte do todo, do coletivo, e isso faz muito bem, né? Quando a gente se sente parte de algo tão grandioso, de algo tão lindo, a gente acessa a energia disso, sabe? A energia de prosperidade, abundância. Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, like, hype, por gentileza, isso me ajuda muito. Se você sentir no coração de enviar esse vídeo pra mais alguém, envia, porque muito provavelmente tem uma mensagem aqui pra pessoa, tá? E se você não é inscrito ou inscrita ainda, inscreva-se pra se conectar com a energia desse canal de manifestação, prosperidade, abundância e amor. Tá bom, gente? A gente se vê no próximo vídeo, numa próxima leitura. Um beijo. Fui! Olá, meu grupinho número 2, tudo bem com vocês? Bom, já estou aqui com o oráculo em mãos, o oráculo que a gente vai usar hoje. Então vamos lá. Se conecta com essa energia, com essa essência. Relaxa o corpo, relaxa a alma, relaxa a mente. Então a sua carta, grupinho número 2, é Soul Agreement, ou basicamente uma concordância da alma, né? Concordância da alma. É uma missão de alma, um plano para sua alma e um propósito de vida. Então você tá num momento, grupinho número 2, que vocês descobriram o propósito de vocês. Muitas pessoas aqui descobriram. Muitas pessoas entenderam o porquê vieram à Terra, para que vieram à Terra, sabe? E o caminho, por mais que ele seja grandioso, né, que ele seja um pouco assustador, a gente vê isso pelas figuras no fundo, ele também é majestoso, sabe? Ele é transformador. Então, assim, aqui a gente tem trabalhadores e trabalhadoras de luz, assim, de várias formas. Pessoas que cuidam do outro, que estão preocupadas no servir do coletivo. Me veio arquitetura, gente, me veio até arquitetura aqui na mente por conta dessas pedras e tal. Então, assim, entender que cuidar do outro nem sempre é só de forma física ou espiritual. Às vezes, cuidar do ambiente, né, para as pessoas, transformar o ambiente de forma positiva também faz com que as pessoas se sintam bem. Então, tudo é meio sobre outras pessoas, né? Tudo, matemática, arquitetura, tudo. Né? Não sinta como se não fosse, porque é. E aqui, a gente tem essa questão de missão, né? Então parece que tem um alinhamento, tá? Espiritual seu que tá ocorrendo, ou que ocorreu, que fez com que você enxergasse a vida de outras formas, né? Então, por exemplo, talvez o dinheiro não seja mais tão importante assim a partir do momento que você entende que você precisa estar se servindo e servindo ao próximo, e a partir disso o dinheiro vem de forma automática. Então muda um pouco a concepção. Por exemplo, eu vou ter tal carreira porque tal carreira dá muita grana. Tá, mas a grana pela grana vai fazer com que você se sinta, sabe, conectada com a vida? Acho que não. Então aqui é entender o porquê você existe. Você quer criar ambientes lindos, idealizados para as pessoas? Você quer fazer com que, sei lá, a arquitetura funcione com a natureza? Você quer fazer com que as pessoas aprendam alguma coisa? Você quer curar as pessoas? Você quer... Então volta. De alguma forma você volta essa energia para dentro, você enxerga isso. Você vê como um espelho quem você quer ser. E eu vejo uma imagem de uma pessoa olhando pro espelho. É uma pessoa mais nova e ela enxerga no reflexo alguém mais velho, né? Ela mesma, mais velha no caso. E bem-sucedida, sabe? Mas não só bem-sucedida, tipo, feliz.
sorrindo e tendo essa harmonia, né? Que não somente o dinheiro pode trazer, mas que o servir também traz, né? Porque eu acredito que a gente só vai ficar feliz na vida, a gente só fica feliz na vida a partir do momento que a gente tá fazendo o que a gente precisava, ou que a gente deveria. E isso vem do âmago. Eu sinto que você tem feito esse caminho. Muitas pessoas aqui já despertaram. Outras estão no caminho para isso acontecer. Mas o mais importante é quão lindo isso é, sabe? Quão lindo isso reflete em você, nas pessoas à sua volta, e como faz você enxergar a vida de uma forma mais pura, mais clara, né? Enfim. Sorry. Dei uma emocionadinha aqui, de boas. Tá. Vamos lá no tarozinho, ver qual é a mensagem pra vocês no dia de hoje. Eu não consigo tirar a imagem, assim, da pessoa sorrindo. É como se fosse um espelho mágico, sabe? Uma pessoa mais nova vendo ela mais velha, ou num futuro, e ela sorrindo, assim, muito, muito. E trazendo paz, trazendo harmonia e conexão com essa realidade que vai acontecer. Então a carta que a gente tem inicialmente pra vocês é o 3 de ouros, que fala sobre harmonização, construção, né? Fala basicamente de conectar energias, né? Conectar pessoas para um bem maior. E eu acho que faz muito sentido vir esse elemento da terra, né, para vocês, da solidez, porque é como se refletisse aqui. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas parece a mesma montanha, sabe, de alguma forma. Então não é fácil o trabalho de vocês. Não é fácil o que vocês enxergam, né, para o futuro. Não é uma tarefa simples, mas vocês sabem que é possível, ou vocês sentem que é possível, assim, que junto de outras pessoas, junto de outras energias, isso é totalmente possível, isso é totalmente provável. Eu vejo pessoas aqui realmente preocupadas, assim, com a Terra, num sentido geral, e querendo melhorar ela, não só para si mesmo, si mesma, mas para as outras pessoas também. E me veio uma frase da Lilia Calderó na mente, que é uma personagem de uma das séries da Marvel, que é Agatha All-Along, né? E ela é uma ela é uma taróloga, né? E aí tem uma parte que ela vê um 3 de ouros, e aí ela fala sobre vozes únicas esperando para harmonizar. E eu sinto isso, que você tem um chamado, assim, com outras pessoas, com um coletivo muito forte mesmo. É um trabalho que ele é árduo, mas ele é possível, ele é plausível. E aqui eu sinto que tem pessoas que têm ou vão ter uma influência, assim, sobre os outros muito grande. O que tem uma responsabilidade, o que traz uma responsabilidade muito grande. Mas que também traz esse sentido de, olha, você pode mudar o mundo sim, né? Tá me vindo uma música da Aurora que é I know I'm just a girl, but I can't change the world. Bom, não lembro exatamente a letra em inglês toda, né? Mas enfim. Basicamente a letra da música fala: eu sei que eu sou apenas uma garota, né? E eu lembro que eu vi uma tradução que era garota, garoto ou garote, enfim, né? E trazia essa questão do eu sei que eu sou só uma garota ou um garoto, mas eu acho que eu posso mudar o mundo se eu quiser, e se eu tô tentando, eu acho que eu posso. É basicamente isso que a letra fala. Eu acho que eu vou ficar devendo qual música é essa, porque eu não lembro realmente o nome. Se eu lembrar, eu coloco aí nos comentários, ou se alguém souber, por gentileza, coloca aí nos comentários. Mas essa música fala basicamente sobre isso, né? Sobre ela se sentir pequena perante ao mundo, mas ela sabe que ela pode transformar de alguma forma. E eu acho que vocês também sabem que vocês podem transformar o mundo de alguma forma, né? Mesmo que em pequenos passos inicialmente. Todas as grandes transformações do mundo, elas vieram de pequenos passos iniciais. Então, nunca deixe de pensar que você não é importante, que você não é alguém que pode mudar as coisas, que pode trazer mais harmonia, mais paz para essa terra, mais paz para esse ambiente, para essas pessoas que estão aqui, sabe? Então, se permita e se enxergue dessa forma, porque é incrível, assim, o que você tem para fazer por si mesmo e por outras pessoas não é brincadeira. Nós temos aqui a carta do Eremita, que fala então sobre um processo
mais internalizado, né? Um momento onde talvez você não esteja muito conectado com pessoas, assim, nesse presente momento, né? Talvez você esteja mais pra dentro, mais intimista com a sua própria energia, né? Se resguardando um pouco mais, mas para um bem maior, né? Para um desenvolvimento maior. Então é como se quando você se recolhesse, viessem as ideias, viessem o progresso. Então aqui é muito importante que, pelo menos não inicialmente, você não compartilhe grandes ideias ou grandes visões do mundo que você tem com outras pessoas, porque às vezes as pessoas podem descrer dessas visões, né, ou desses sentimentos, porque elas não botam fé, né? Tem muitas pessoas que não fazem por mal, mas elas não botam fé. Então você tá nesse momento onde você tá um pouco mais internalizada ou internalizado, para se descobrir mesmo, para se entender. E aqui veio o Filho de Paus, que aqui seria a representação do nosso Cavaleiro de Paus, que traz essa conexão com o campo espiritual muito forte. E esse vídeo aqui não tá de brincadeira, gente, porque a primeira pilha também veio, se eu não me engano, o Rei de Paus, né, que seria o pai de Paus nesse deck. E fala sobre espiritualidade, né? Então Paus a gente tem que lembrar que é o fogo. O fogo é o que? É o espírito. Então tudo aqui tá muito conectado. Eu acho que vai ter gente também da pilha 1 aqui na pilha 2, que pode ter escolhido 2 pilhas. Mas enfim, o que eu sinto aqui é essa energia de cavaleiro, sabe? De ir atrás, de ir à luta, sabe? De campo de batalha. De não se esconder atrás de nada. Eu sou a voz que vai tomar esse posto, sabe? Que vai falar essas coisas que precisam ser faladas, que precisam ser colocadas no mundo. Eu vou tomar liderança, eu vou fazer o que for preciso para que tudo melhore para mim e para outras pessoas. Então aqui a gente tem uma energia de liderança muito forte nesse grupinho. O que pode causar, talvez, uma sensação de as pessoas não me entendem, né? Ou talvez as pessoas tenham uma visão muito diferente do mundo do que eu tenho, mas a verdade é que existem pessoas iguais a você, tá? Então nunca se sinta totalmente sozinho ou totalmente sozinho. Lembra que a gente tem aqui milhões e milhares de pessoas nesse planeta Terra, e muitas pessoas podem estar conectadas com o mesmo tipo de energia, com o mesmo tipo de pensamento que você tem, né? Por exemplo, aqui existe uma egrégora muito forte nesse canal, e existe uma energia, né, de pessoas nesse canal. Então não é o mundo inteiro que está nesse canal. Está nesse canal pessoas que ressoam com a minha energia, que vibram com a minha energia, que vibram com a energia das outras pessoas que estão aqui. Então a gente precisa entender que o mundo é separado também por alguns aspectos, mas nunca estamos sozinhos. Todos temos grupos, todos temos essências parecidas umas com as outras, né? A gente não reinventa a roda, a gente vai transformando ela, mas a gente sempre tá conectado ali, ó, no Uno, no Deus, na criação, no Criador do universo, no grande arquiteto. E aí depois isso vai se espalhando, né, nas nossas essências, nas nossas vivências, mas basicamente o que a gente tem é isso. Talvez você tenha um posto ali onde você vai trazer para as outras pessoas uma clareza, trazer para as outras pessoas um discernimento. Você tem uma voz forte, você tem um potencial forte, você tem uma visão forte. E é preciso que você acredite nisso, e que você coloque seu coração nisso, e que você se envolva nisso para você manifestar essa realidade na sua vida. Entende? Porque aqui tem um potencial gigantesco para transformação. Então vamos pegar aqui o oráculo das sementes estelares. Eu não ia usar ele inicialmente, mas foi pedido para usar no grupinho número 1, então eu vou usar em todos os outros grupos. Vamos lá, fala com a gente, oráculo. Para encerrar então a mensagem do grupinho número 2. Ok, vieram 2 cartas. Ok. Primeira carta, Trust the Timing, ou seja, confie no tempo. Existe um tempo para todas as coisas. Por mais que pareça difícil ou distante alguns objetivos, nem sempre eles estão tão distantes assim, não. Às vezes o que a gente precisa é de um alinhamento, né? É das coisas se alinharem um pouco melhor para que a gente dê os próximos passos. E aqui fala, ó, confie na onda que está vindo a caminho, né? Então, assim, às vezes a gente fica muito para baixo porque a gente pensa, não, tá muito longe meu sonho, minha vontade, minha missão de vida tá muito longe, não sei o que lá. E aí vem um impulso que joga a gente pra frente, vem aquela onda que leva a gente pra frente. E essa onda, ela pode partir de qualquer lugar, inclusive da espiritualidade, de uma forma única, de uma forma singular,
e quando você não tá esperando, tá? Então, aqui tá escrito, time is not running out, ou seja, o tempo não está acabando, você está no seu tempo divino. E você precisa confiar que algumas dificuldades, algumas pedras no caminho, elas servem para um bem maior, tá? Então aqui, essas pedras também, elas diminuindo lá na frente, me passa muito, muito essa impressão de você resolvendo problemas, tanto seus, quanto de outras pessoas. Então tem uma resolução de problema muito forte aqui. E a segunda carta que a gente tem é Karmic Relationships, tá? Que fala sobre polaridade, sobre o crescimento da alma através do conflito. Então a sua voz, né? A gente falou sobre harmonizar vozes aqui, sobre comunidade, sobre outras coisas, mas o que eu vejo aqui basicamente é que talvez você tenha discordâncias de pessoas que estão à sua volta, ou de, pelo menos da maioria das pessoas, tá? Sobre a realidade, sobre o que é o planeta Terra, sobre o que é a vivência, sobre o que é a experiência humana. Mas você tem força e poder para seguir o seu caminho sem precisar da ajuda dessas pessoas, sabe? Você pode confiar que isso faz com que você cresça, porque a partir do momento que você tem um conflito, você tem uma reflexão também. Então, a Terra, né, geralmente ela evoluiu, infelizmente, muitas e muitas vezes por conta de guerras e conflitos, né? Porque a gente estava muito denso e aí a gente vai ficando mais leve conforme o passar do tempo, a Terra vai se curando, esse é o propósito, é o ensinamento que a gente tem, e é basicamente o que a gente vê aqui, né? Você basicamente entrando em conflito talvez com outras pessoas, com outras energias, mas através disso vindo uma reflexão, vindo uma concepção, um entendimento do que é, sabe, muito além do que você consegue enxergar. E isso é muito importante, tá? Porque fala sobre a sua alma crescendo a partir disso. Você vai ter ali conflitos, você vai ter talvez discussões ou coisas parecidas que te elevam, porque fazem com que você questione quem você é, qual é o seu caminho, o que as outras pessoas estão representando, o que você está representando. Então é importante. Eu acredito que debates, por exemplo, são muito, muito importantes para a vida, num sentido geral. Porque faz com que a gente questione, faz com que a gente entenda quem a gente é, o que a gente gostaria de ser, o que as outras pessoas enxergam. Enfim, grupinho número 2. Essa é a mensagem que eu tenho pra vocês no dia de hoje, tá bom? Muito, muito obrigado pela presença de vocês. Se você chegou até aqui nesse vídeo, então, e quiser me deixar sabendo aí que você chegou até aqui, coloca aí, eu confio no tempo, tá? Eu confio no tempo divino. Essa vai ser a chave de vocês para acessar essa leitura, tudo bem? Se você gostou do vídeo, por gentileza, like e hype, isso me ajuda muito. Se você não é inscrito ou inscrita ainda, por gentileza, se inscreva. A gente tá quase chegando a 50 mil inscritos aqui nesse canal, tô muito feliz com isso. E também estamos cada vez mais aumentando, expandindo essa egrégora, essa energia de conexão, abundância e prosperidade. Se você quiser fazer parte disso, por gentileza, se inscreva. A gente se vê no próximo vídeo, numa próxima leitura. Um beijo. Fui! Olá, meus lindos do grupinho número 3, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Pode entrar, a mesa é de vocês. Vamos lá, eu tô aqui com o oráculo do The Healer Stones, tá? Pra gente conversar um pouquinho com ele. The Healer, fala com a gente qual é a mensagem do grupinho número 3. Porque eles precisavam estar nessa frequência pra ouvir essa mensagem. Ok. Ancestral Messages, ou seja, mensagens ancestrais. Uau! Incrível. Cara, vocês estão curando. Vocês estão curando coisas de gerações na família de vocês. Juro. Tem gente aqui que a família já sofreu muito. Já sofreu demais, sabe? Passou por muitas coisas pesadas, negativas. Ou muito tristes mesmo. Assim, sabe? E eu sinto que você tá sendo agora a pessoa que tá curando nessa encarnação muitas e muitas coisas, muitas e muitas vivências. E muito desse apoio vem realmente das pessoas que fizeram parte da sua família, dos seus ancestrais. Assim, tem uma coisa muito forte aqui com o seu poder ancestral, com seus avós, suas avós, seus bisavós, bisavosas. Bisavosas é ótimo, né? Enfim, tem uma coisa que você tá curando,
que é muito grande, é muito importante para sua família. Isso aqui pode ser algo relacionado a dinheiro, no sentido de vir de uma família muito pobre ou necessitada. Isso aqui pode ser sobre amor, vir de uma família muito fria ou muito calculista, assim, no sentido de muito prática, né? Sei lá, uma família de reis e rainhas de espadas. E você tá curando. E eu sinto que você é um raiozinho de luz, assim. Porque você traz muitas reflexões para as pessoas que estão nessa família, que estão à sua volta. Se não for diretamente em família, porque tem pessoas que estão mais afastadas de família, mas a gente também tem famílias de alma, né? E a gente precisa fazer essa diferenciação e entender. Porque às vezes os seus ancestrais se comunicam mais com você um pouco mais longe da sua árvore genealógica. Por exemplo, eu me sinto muito conectado ou conectada na energia, sei lá, dos gregos, na energia dos egípcios, na energia africana, na energia, sei lá, de qualquer outro lugar da Terra. E aí você entende que você tem uma ancestralidade que talvez derive dali, né? Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem muitos e milhões e milhares de pessoas diferentes, de pessoas que vieram de miscigenações, de misturas, e eu acho isso tão lindo, tão lindo do nosso país, assim, o quanto a gente é receptivo, o quanto a gente é caloroso, o quanto a gente é amoroso. E tem muita gente que talvez não enxergue isso, ou que não esteja numa faixa onde isso acontece muito, mas a realidade é que nós somos assim, sim, sabe? E eu atribuo muito isso a esse amor incondicional que a gente tem, sabe? Tanto pela natureza quanto pelas outras pessoas, que às vezes fica um pouquinho apagadinho, dependendo de como a gente tá vivendo a vida, mas que é uma realidade, sabe? Que é uma verdade. E aqui eu sinto que você tá acessando essa questão da consciência ancestral. De alguma forma, você está se conectando com isso. E isso tem transformado a sua vida. Isso tem te direcionado um pouco. Então aqui, a gente tem um direcionamento que você está recebendo a nível espiritual, talvez, ou realmente a nível de consciência, né? De, tipo assim, entender, nossa, minha avó, meu avô, sei lá, minha mãe, meu pai sofreram tanto, né? Ou eles seguiram tal caminho. Eu quero fazer diferente, eu quero trazer algo diferente, eu quero curar isso por mim, pelas pessoas que vão vir depois de mim, sabe? Pelos meus filhos, pelas minhas filhas, pelos meus sobrinhos, sobrinhas, ou seja, sei lá, pra qualquer pessoa que venha depois de mim. Eu quero curar a mim, quero curar as pessoas que estão à minha volta, eu quero curar a Terra de alguma forma. E é poderoso. Você tem acessado uma frequência, uma consciência que vem talvez muito, muito anterior, assim, à sua árvore genealógica mais próxima. Ok. Bom, vamos lá então, tarô. Mensagem para o grupinho número 3. O que você gostaria de dar de conselho pra gente? Me veio pra fazer passado, presente e futuro. Ok. Sendo assim, caíram muitas cartas, mas uma caiu em pé, que foi essa aqui. E essa eu vou considerar como passado, tá bom? Então a gente tem a carta da Lua. Não, da Lua não. Do 9 de paus aqui. Nossa, é porque esse deck aqui ele é um pouquinho complicado, mas é o 9 de paus, ok? Bom, vamos lá. Ok. Presente. Temos o 5 de paus, ok. Tá, então assim, não tá fácil. Tem uma carta que tá virada aqui, mas eu não vou considerar ela como presente ou como futuro, tá bom? Porque ela tava... Eu não sei se ela tava virada antes ou se ela virou agora. Então vamos lá. Deck, vira pra mim uma carta pro futuro. Ok, faz mais sentido, realmente. Então a gente tem aqui um 4 de espadas. O que a gente tem? Né? A gente tem um passado muito dificultoso. Exatamente isso que a gente estava falando anteriormente. Então é um passado onde você não tinha muito onde se apoiar, sabe? Você não sabia o que era verdade, o que não era, o que era perigoso, o que não era, sabe? Se você podia abrir o seu coração ou não podia, se você podia crescer na vida ou não. Existe muita concepção negativa aqui, sabe? Muita, que vem
de antes de você, assim, que foi perpetuada dentro da sua família, talvez dentro da sua vivência, dentro da sua crença, de alguma forma. E aí a gente tem um 5 de paus no momento atual, que traz essa indicação de bagunça, né? De desarmonia, de desincronização. Então é como se você estivesse passando por esse momento onde as coisas estão fervendo ou estão borbulhando um pouco mais, talvez internamente. Talvez isso aqui desemboque em algumas discussões com seus parentes, com seus amigos, enfim, alguns conflitos que não são negativos no sentido geral, eles servem para você entender um pouco melhor as coisas, mas que traz essa desarmonia, né? Então é como se você estivesse num sentido desarmonioso em ciclos mais íntimos, tá? Em vivências mais íntimas. Eu sinto até que se você tiver um relacionamento, pode ser que esteja um pouco complicado por conta da questão da desarmonia. Mas no futuro veio a carta do 4 de espadas, né? Que passa essa sensação de cura. Essa é a carta da cura. E a gente tem um cordeiro ali descansando, repousando, que basicamente traz essa noção de, olha, eu vou descansar, eu vou curar isso dentro de mim. Eu não vou mais acessar essa energia de desentendimento, de desarmonia, de desincronização. O que eu quero é uma cura. O que eu quero é conexão. O que eu quero são coisas boas. Então, ao invés de eu direcionar o meu olhar para as coisas negativas ou para as coisas que não agregam, que sempre dão voltas, né, que são cíclicas, eu quebro agora essa maldição de alguma forma, sabe? Eu quebro agora essa desarmonia. Eu deixo para trás tudo aquilo que me faz mal, tudo aquilo que faz mal às pessoas que eu amo, tudo aquilo que faz mal às pessoas que estão próximas a mim. Eu direciono o meu olhar, a minha energia para a luz. E eu sinto que isso faz com que você harmonize não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão à sua volta também de uma forma muito linda, sabe? Muito profunda. Certo? Eu vou tirar mais algumas cartinhas do tarô por conta desse passado, presente e futuro que me pegou desprevenido. Mas enfim, vamos lá. Então, qual o conselho para o grupinho número 3? Filha de Ouros. Que legal. Que legal sair essa carta agora. Porque a Filha de Ouros aqui, ela representa o Pajem de Ouros, tá bom? O que indica que você tem um potencial maravilhoso, incrível. Você tem o potencial para transformar a vida a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta de uma forma muito linda, muito singular, assim, sabe? E concreta, né? Porque o Pajem de Ouros, ele fala sobre isso, ele fala sobre oportunidades. Então você vai ter oportunidade de crescer, de desenvolver. Se veja como essa semente próspera, como essa semente abundante de dinheiro, de amor, sabe? Se veja capaz. Eu sei que talvez você se enxergue como alguém pequeno, né? Perante talvez a sua família ou o mundo, enfim. Mas você pode mudar, você pode crescer. E voltar a sua energia para si mesmo ou si mesma agora, nesse momento, pode ser muito benéfico, tá bom? Então a mensagem para vocês aqui agora é: descanse quando você precisar descansar. Reavalie quando você precisar reavaliar. E entenda que você não é somente a vítima também. Às vezes você cai nessa energia meio negativa, sabe? Às vezes você age também com malícia mesmo sem querer, né? Porque você tá inserida nesse ambiente, você tá inserido nesse ambiente, o que faz com que muitas vezes você fique nessa faixa energética. Talvez alguém te provoque, ou talvez alguém desestabilize a sua energia, e aí você, então é assim mesmo, então não sei o que lá. E aí você caiu nessa frequência, entendeu? E você tem o potencial de não cair nessa frequência, mas isso só vem a partir do momento que você concebe, que você tenha a concepção ali de que isso tá acontecendo, sabe? Eu não vou fazer tal coisa porque se eu fizer tal coisa vai ter tal resultado. Eu não vou mais cair em provocações porque provocações às vezes não é nem a pessoa que quer fazer essas provocações. É algo que ela aprendeu, é algo que ela perpetuou, né, na vida dela. E é só você se afastar disso, sabe? O Sol. Que lindo fechar isso aqui, fechar a leitura de tarô com isso aqui. O Sol
essa carta que é linda, que é forte, poderosa, ela fala sobre a iluminação. Ela fala sobre aquecer corações gelados. E eu acho que faz muito sentido com o que a gente tem falado, com o que tem acontecido aqui nessa mesa, porque você tem esse potencial, sabe? De trazer luz para a vida das outras pessoas, de ser luz, de propagar a luz. Então, mas para isso você não pode, né, cair nas malícias, nas tentações. Você não pode se permitir ver as coisas de forma maliciosa ou negativa, tá? Então você precisa de tempo para se curar e para entender o quão especial você é, que sim, você é diferente da sua família, que sim, você é diferente talvez dos seus amigos e que tá tudo bem, sabe? Se você enxerga a vida de uma forma mais positiva, mais delicada e você quer vivenciar e experienciar isso, começa a vibrar mais nessa frequência, consome mais coisas que te colocam nessa frequência, sabe? Faça amizade com pessoas que vão te ajudar, que vão te ver como uma pessoa próspera, que vão te ver como uma pessoa abundante, que vão ver o seu potencial. Mas primeiro você precisa ver o seu potencial, entendeu? Para você acessar essa mesma frequência. E aí você pode ir trazendo isso para a vida das pessoas que você ama, tá? Sejam famílias de alma ou sejam famílias reais, né? Famílias de nível árvore genealógica, digamos assim, né? Então, basicamente o que eu tenho de mensagem para vocês é isso. Eu vou pegar aqui, vou puxar uma cartinha também do Starseed Oracle, tá? Pra gente fechar de fato a leitura. Vamos lá então. Starseed, qual é a mensagem final que você gostaria de deixar para o grupo número 3? Ok. Você não está só. You're not alone. A gente tem aqui essa conexão mágica, essa conexão forte entre duas pessoas, né? Que uma pode estar num plano e a outra em outro, ou ambas podem estar no mesmo plano, mas é importante que você saiba que você é uma pessoa que tem tanto potencial quanto outras pessoas que já vieram antes de você, sabe? Talvez você não tenha um referencial muito grande de pessoas, assim, na sua família agora, né? Algumas pessoas vão ter, mas outras realmente vai estar bem distante essa questão. E aí, você precisa saber que você vê a sua família, a sua geração tá aqui na Terra há séculos. Você não é só você, você carrega toda essa energia da sua ancestralidade. Então honre isso, entenda que veio pessoas antes de você que foram boas, que foram amáveis, que foram prósperas. Então acesse isso, não permita que isso continue se perpetuando na sua vida, seja falta de dinheiro, seja falta de materialidade ou seja falta de amor. Quebre esse ciclo, saiba que você pode, que você tem a oportunidade de fazer isso e que você é luz, que você consegue, sabe? Então, a frase que eu deixo pra vocês aí, grupinho número 3, é: eu nunca estou só, tá? Essa é uma frase pra você colocar de afirmação, se você puder falar, fale. Mas entenda que você tem a força da sua ancestralidade carregando isso, todo esse potencial dentro de você. Que você é abundante, você é próspera, você é próspero. E que você tem muito amor, muito amor. Amor o suficiente para transformar a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Tá bom? Então é isso, grupinho número 3. Muito, muito obrigado pela presença de vocês no vídeo de hoje. Foi uma honra poder fazer essa leitura pra vocês. Então se você gostou do vídeo, por gentileza, eu peço um like, um hype. Isso me ajuda muito e eu mando 3 vezes mais bênção pra sua vida. Se você não é inscrito ou inscrita ainda, se inscreva nesse canal para entrar nessa energia, para se conectar com a energia dessa egrégora, desse ambiente que tem sido criado aqui no YouTube. E se você sentir no coração de enviar esse vídeo para mais alguma pessoa, envie, porque muito provavelmente existe uma mensagem para ela aqui também, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, numa próxima leitura. Um beijo. Fui!